pela terceira vez está ministrando a palavra do Senhor nesta casa. Os irmãos percebem que já estou com a voz um pouco cansada. Nós estamos indo de uma bateria e direto no mover. Tem hora que a voz perde arrego, né? Mas eu quero que você encontre o livro de Salmos, capítulo de número 46, o verso 7. Enquanto você acha, eu quero aqui externar os meus agradecimentos. Pastor Pedro, é uma honra, amém? Trago a bênção do meu pastor. Foi difícil estar aqui, mas eu só vim porque ele disse que esse exército todinho para lá amanhã. Rapaz, foi forte, é benção. Então, louvo a Deus pela vida do pastor Pedro, pela vida do pastor Levi, é uma honra. Amém? Não canso de me vir pregar, terceira vez me chamando aqui, varão. É benção, louvo a Deus. Ao longo dessa jornada aqui, conheci vários homens de Deus. O pregador ali, andou ministrando na nossa igreja, é Vaso. Varão, se aquele dia o povo não tivesse cansado por causa da vigília, você ia ver o que Deus ia fazer naquele lugar. A palavra foi do trono. O pregador também, que já vi pregando nas confraternizações. Paulinho, é uma honra. Bate mais do que pandeiro na mão de bêbado em época de carnaval. Aleluia. Os que encontraram Salmos 46, o verso 7, diga glória a Deus. Samuel, eu sei que vai ajudar no teclado aí, varão. Deixa Deus te usar. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor dos exércitos está o Deus de Jacó é o nosso Deus. Te louvamos uma vez mais. Estou nesta hora, Pai, como canal do Senhor. O importante, ó Pai, que o Senhor venha crescer e que eu venha diminuir. O Senhor sabe que de mim mesmo não tenho nada, mas tudo que o Senhor me der para falar nessa noite, estarei entregando à tua noiva. E tudo aquilo, ó Pai, que eu tenho preparado e estudado, que o Senhor tem me feito conhecer, traga a minha memória agora. Prepara o ambiente, prepara os corações. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem uma palavra para cada crente aqui nesse lugar. Deus venha surpreender a cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar. É interessante que o irmão que louvou a Deus aqui com o ministério de louvor, que rapaz, eu fiquei de boca aberta quando o presbítero Levi falou que tinha 40 pessoas nesse ministério de louvor. É muita gente para adorar a Deus. E o irmão que nos antecedeu, ele falou uma coisa muito importante. Eu não sei se ele vai se lembrar, é claro que ele vai se lembrar, que foi agora há pouco. Falou que Deus está junto de nós. Deus está conosco. E quando eu orava a Deus e pedia uma mensagem, porque eu não sou bobo, irmão. Eu não nasci ontem, tenho mais de 14 anos, 15 anos que eu prego o Evangelho. Eu já entendi que para pregar o Evangelho, ninguém melhor do que o Espírito Santo para revelar a mensagem. Então quando eu vou pregar, eu falo: Espírito Santo, o Senhor sabe quem vai estar lá, não sabe? Sei. Então qual é a palavra que o Senhor quer falar para a tua igreja? E a mensagem que Deus ecoou no meu coração é 4 períodos de Deus com a humanidade. Pena que eu vou ter que resumir em apenas 20 minutos. 4 períodos de Deus com a humanidade. Meus irmãos, o salmista, ele vai dizer aqui, eu não quero me ater ao contexto histórico. Os irmãos aí, os pregadores, me perdoem, eu não vou me ater ao texto histórico aqui, ao contexto histórico. Mas eu quero pegar aqui essa palavra como plano de fundo, para você entender que Deus está conosco. Muitas das vezes passamos por situações que chegamos a indagar: cadê Deus? Onde Deus está? Onde Deus foi? Será que Deus me abandonou, pregador? Será que só eu que fiz essa pergunta um dia, profeta? Será que só eu perguntei: peraí, onde Deus anda?
o que aconteceu, mas o Espírito Santo, ele brada no meu coração dizendo, pastor Pedro, Deus não foi a nenhum lugar, Ele está onde sempre esteve, Ele está no mesmo lugar, no dia em que você levantou as suas mãos, dizendo, eu aceito Jesus como Salvador. E existe pelo menos aqui 4 períodos, Deus se relacionando com a humanidade. O primeiro período, nós encontramos entre de Gênesis a Malaquias, onde Deus se manifesta. No livro de Gênesis ele aparece como o Criador de todas as coisas, e por aí vai. Ele é o Criador, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus protetor, Ele é o Deus que cuida, Ele é o juiz, Ele é o protetor, Ele é o guarda de Israel, Ele é o Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. De Gênesis a Malaquias, você vai ver a mão de Deus se levantando, é vitória chegando. Eu me lembro de um trecho de uma história que diz que o profeta estava lá com seus discípulos. Alguém chega para ele com uma brilhante ideia: olha, mestre, olha, profeta, precisamos ampliar a tenda. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ali os machados, vamos cortar e vamos ampliar a tenda. Sabe o que o profeta falou? Vai lá e faz. E quando esses homens estão fazendo, o machado cai lá no meio da água. Alguém grita: ai, meu Senhor, porque o machado era emprestado. Sabe o que Deus vai fazer, irmão? Através do profeta, o profeta chega e fala: me mostra mais ou menos onde caiu. Olha o Deus que está no meio do povo. Então o profeta fala: caiu naquele lugar. O homem de Deus estende as suas mãos, o machado começa a flutuar. Quem sabe por algum instante aquele menino, aquele profeta, aquele jovem profeta pensou: acabou, já era, porque o machado era emprestado. Mas ele entendeu que o profeta de Deus estava lá. E onde tem profeta tem milagre, onde tem profeta tem liberação. E nessa noite tem profeta aqui para te liberar. Não acabou para você, a história não é o fim. O que Deus tem para acontecer na tua história ainda vai acontecer. E Deus sempre caçou um meio de se comunicar com a humanidade. Em momento algum a humanidade ficou desprezada, abandonada. Por diversas vezes acharam que estavam só. Você se lembra na época em que Deus levantou Moisés como libertador de Israel? Depois daquela cena toda, Israel é liberto. E eles vão caminhando e cavalgando até chegar em frente a um grande mar. Olha Deus se manifestando, o presbítero Levi, dizendo que está com a humanidade. O povo está ali diante daquele mar. De trás vem Faraó com toda a fúria. Alguém olha para trás e vê a poeira se levantando. Olha para um lado, vê deserto. Olha para o outro, vê deserto. Começa então o espírito murmurador. Ei, você quer que um milagre aconteça na tua história? Deixa a murmuração de lado. Deus não tem compromisso com o murmurador. Deus tem compromisso com o adorador. Eu vou repetir porque parece que só o púlpito pegou. Deus não tem compromisso com o murmurador. Deus tem compromisso com o adorador. É passando pela prova, é adorando. É o vento assoprando, é adorando. É pensando em parar, mas adorando. É caminhando, rastejando, mas é adorando. Porque, irmão Paulinho, ele está baseado naquele texto que diz: portanto, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. A murmuração veio. O que Moisés fez? Moisés levantou a mão para o céu e falou com Deus. E Deus disse: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Olha Deus se manifestando na humanidade.
Alguém olha para Moisés e fala: Moisés, você está maluco? Você quer brincar de soldado agora? Preste atenção que os cavaleiros de Faraó se aproximam cada vez mais. Moisés, o que vai acontecer, povo de Israel? Marche. Aí, como Josué não é bobo, Josué aprendeu com Moisés. Josué encosta lá e começa a marchar. Vem Caleb e começa a marchar também. De repente o número vai se aglomerando e pessoas começam a marchar. O murmurador fala: não estou vendo nada acontecer, mas o povo está marchando. Eu não estou vendo nada acontecer, pregador, mas o povo está marchando. De repente um vento começa a soprar de lá para cá, e o mar começa a se abrir em duas partes. Israel então começa a atravessar, e o texto vai ser bem taxativo quando diz que atravessaram em seco, andaram sobre aquele mar. Um aquário se abriu de cá, um aquário de cá. Alguém andava olhando: olha o tamanho desse tubarão, por que não devora agora? Se tivesse naquela época, alguém ia dizer: claro que não, o Deus dos exércitos está conosco, o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Mas Faraó está vindo aí, deixa vir. Quem cuida do povo de Deus é Deus. Deixa eu perguntar: tem povo de Deus aqui nessa noite? Se você é povo de Deus, a mão do Senhor está estendida sobre você. O mal não vai te tocar. Levanta a mão, porque isso é profético. A enfermidade não vai destruir a tua família. A crise no casamento não vai destruir sua história. Ei, você não vai ficar esquecido. Deus me trouxe aqui nesta noite para te falar: você foi chamado, escolhido por Deus. Não te preocupe, porque quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você não cochila. Eu já trabalhei de porteiro uma vez, para nunca mais, porque eu não fui chamado para isso, misericórdia. Cochilava bastante. Imagine se Deus cochilasse. Mas está escrito que não dormitará o guarda de Israel. Ele está o tempo inteiro com seus olhos como chama de fogo, olhando de lá para cá. Sabe aquela lágrima que você derrama no travesseiro? Ele viu. Sabe aquela frustração, aquela pessoa que maneou a cabeça quando você pregava? Aquela pessoa que fez descaso de você quando você louvava? Ele viu. A tua lágrima não tem secado no travesseiro, tem chegado até o trono do Todo-Poderoso. Deus conhece a tua história, Deus sabe quem você é. No livro de Gênesis a Malaquias, Deus sempre se manifestou no meio do povo. Deixa eu correr aqui. Enquanto o povo atravessou, lá vem Faraó. Quando estavam no meio do mar, o oceano fechou e matou todo mundo, e a igreja foi vitoriosa. Então, de Gênesis a Malaquias, nós vemos Deus se manifestando como Deus Pai, como Deus cuidador. O que que o Pai faz? O Pai cuida, o Pai protege, o Pai provê. E Deus se manifesta na pessoa de Deus Pai. De Malaquias até Mateus é um período de aproximadamente 400 anos. É uma longa ponte. Mas termina ali o período de Deus Pai. Inicia-se o período do Deus Filho, para cumprir o que for escrito no Antigo Testamento. O Novo Testamento vai acontecer o que for predito no Antigo. Daqui vale pensar que o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. O profeta Isaías, o maior profeta messiânico, profetiza várias vezes acerca do Messias. Lá em Gênesis ainda, o próprio Deus ainda vai falar que o Messias vai chegar. E quando atravessamos até Mateus,
nós vemos esse fato acontecer. Cada palavra, cada tio, cada ponto, cada vírgula não caiu por terra. O que Deus prometeu aconteceu, vírgula por vírgula, traço por traço. Aconteceu que Jesus chegou e entramos no segundo período de Deus na terra, na pessoa de Jesus Cristo, onde o Filho se manifesta. Isaías vai dizer que ele seria maravilhoso. Deixa eu perguntar, Jesus fez maravilhas? E qual foi a maravilha que Jesus fez? Um dia, alguém chegou perto de Jesus, sem olho. Ele pega, agacha, cospe na terra, faz um lodo e joga na bolota do olho do cara. Vai lavar no tanque de Siloé. O cara chegou sem olho, e quando ele vai lavar lá no tanque de Siloé, ele volta com os olhos abertos. É o Deus de maravilhas operando, quem impedirá? Outro dia ele estava caminhando, uma senhora não conseguia se mover, andava assim o tempo inteiro, coluna encurvada. Um dia ele encontrou com um Deus de maravilhas, chamado Jesus de Nazaré. Quando ela encontrou, eu imagino a cena, Jesus tão maravilhoso e tão carinhoso, coloca a mão no queixo daquela mulher e levanta ela, e o milagre é instantâneo na mesma hora. Eu poderia passar tempos aqui te contando várias maravilhas que Jesus fez. Mas também o profeta Isaías também falou que ele seria conselheiro. Pode parar para analisar, pode ler a história de Jesus. Quantos conselhos Jesus não deu para aquela humanidade? Ele também seria o pai da eternidade. Por quê? Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Como o pai da eternidade, ele não tem começo, não tem meio e não tem fim. Muita gente pensa que Jesus passou a existir ali, quando o anjo aparece a Maria e fala: eis que a virgem conceberá e dará luz ao menino. Não, ele não passou a existir ali, ele já existia muito antes, porque foi ele mesmo que fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Está escrito que o verbo se fez carne, ele já existia, ele se fez carne e habitou entre nós. Mas passou-se o período de Jesus. Eu quero correr porque senão Levi falou que não chama mais. Atravessamos uma outra ponte para o terceiro período de Deus coabitando com a humanidade. É o período em que Jesus Cristo é assunto ao céu. E numa ponte de aproximadamente 10 dias, desce o Espírito Santo sobre a igreja. Aproximadamente 120 pessoas ali. Já diz o hino: uns desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram. E de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soou, e o Espírito desceu. Uau! E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eu não sei se você está pegando aqui de Gênesis a Malaquias. Deus habitou conosco, Deus não nos deixou só. Você nunca ficou sozinho, você nunca ficou sozinha. Agora, no Novo Testamento, nós vemos Jesus Cristo trabalhando com a humanidade. Jesus subiu, mas deixou o Espírito Santo no meio de nós. Inicia-se o terceiro período, onde a igreja vai crescer e se alastrar no meio da humanidade, até chegar no dia de hoje. Mas
O Espírito Santo ainda não se retirou. Sabe o que isso significa, irmão Léo? Significa que o terceiro período ainda não se findou. Se o Espírito Santo está aqui, pastor, é porque o terceiro período ainda não findou. Significa que o Espírito Santo, ele ainda atua nas igrejas. E as evidências em que o Espírito Santo está na igreja, a atmosfera é uma atmosfera como essa. O povo com o coração ardendo, uma coisa gostosa, um arrepio maravilhoso. É sinal de que o Espírito Santo é vivo no meio da igreja. Faz um paradoxo entre esta igreja e algumas igrejas que existem por aí. As pessoas não sentem vontade de glorificar. Entra frio e sai resfriado, sai gelado. Tem lugar por aí, irmão, eu prego por aí afora, eu sei que estou te falando. Tem lugar que é só a graça. Não adianta você falar nada, nada acontece. Levanta a mão para o céu e glorifica, porque o Espírito Santo tem liberdade onde você congrega. E para encerrar, se o terceiro período ainda não encerrou, significa que as mesmas obras que aconteceram quando Paulo e Silas, quando Pedro, Tiago e João deram continuidade nessa história, os mesmos sinais que aconteceram quando alguém colocava as mãos e alguém era batizado com o Espírito Santo, alguém falava em outras línguas, alguém era curado, o milagre era instantâneo, o poder de Deus invadia, e o louvor antigamente era. Hoje em dia estão tirando Jesus do centro e colocando o homem. O Espírito Santo está perdendo a evasão. O Espírito Santo está perdendo a liberdade. Mas eu vi ali no banner que existe uma campanha aqui que vai iniciar, não sei, que é os últimos dias da igreja aqui na terra. O Espírito Santo vai vir pegar a mesma igreja que não mudou. Uma igreja santa, pura, zelosa, uma igreja viva, cheia do poder que vai impactar essa nação. Pasme, está chegando a hora do terceiro período findar, para nós correr aqui e entrar no quarto período e encerrar aqui. Quem está ligado na mensagem já sabe qual será o quarto período. Ô glória! Eu ouvi aqui em cima. Qual será o quarto período? O arrebatamento da igreja. Eu disse e volto a repetir. Quando Deus falou de Gênesis a Malaquias que Jesus ia vir, Jesus veio, sim ou não? Veio. Agora, de Mateus até aqui, a palavra é que o arrebatamento vai acontecer. Se não aconteceu ainda, meu irmão, te prepare, porque a qualquer momento a trombeta vai soar e nós vamos atravessar na ponte, aleluia. A igreja do ano 2023 vai atravessar na ponte para entrar na eternidade e encontrar com Jesus nos ares, e vai acabar o sofrimento, vai acabar o rancor, vai acabar a mágoa, e o meu Deus na sua palavra diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Eu vou encerrar por aqui. Pastor. Fazer um apelo. Aleluia. Você percebe uma coisa? Que estamos passando, que o tempo está passando. Você percebeu uma coisa, que o que era no começo já não é mais agora? Você percebeu uma coisa, que o amor de muitos se esfriaram, como Jesus disse que ia acontecer? Você percebeu que
Israel é o relógio da igreja. Você percebeu o que está acontecendo no mundo aí afora? Olha, e através dessa mensagem, por intermédio dessa mensagem, eu posso ver a ponte já. Ou seja, a igreja do século 21 já está conseguindo enxergar a ponte para atravessar para o quarto período, que será o período do arrebatamento. Eu não sei para lá o que vai acontecer depois do quarto período, mas eu sei que assim como o primeiro, o segundo e o terceiro aconteceu, logo, já assim como diz o goiano, a trombeta vai soar. E eu te pergunto, você está preparado ou ainda está se preparando? Eu quero fazer um apelo para você nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu dei essa roda mesmo aqui, eu fui de Gênesis a Apocalipse, para te falar que Jesus está voltando. Foi de propósito, para você entender que o tempo passa o tempo todo, e as promessas de Jesus se cumprem ao longo do tempo. Nessa noite tem alguém para Jesus aqui se manifesta. É noite de aceitação. Já imaginou? Já parou para pensar que pode ser hoje a volta do Rei? Amém, Deus abençoe.